Irmãos, boa noite. Estamos aqui saudosos dos nossos abraços, das nossas conversas, ao entrar e sair da nossa casa espírita, mas temos que cumprir as determinações sanitárias, né? Para o nosso bem, para o bem de quem amamos e preservando a nossa vida, né? E a deles também. Então vamos aproveitando essa mídia, né, que nos proporciona esses encontros à distância. Hoje nós vamos lembrar que estamos em setembro. Além de ser o mês da pátria, é o mês da primavera, em que tudo floresce, a gente se anima mais, e é também o Setembro Amarelo. Por que essa campanha do Setembro Amarelo? Que não é uma campanha espírita ou religiosa, é uma campanha mundial. Vamos relembrar só um fato simples, né? Simples não, um fato marcante que determinou essa escolha. Em 1994, um jovem de 17 anos tinha um Mustang amarelo que ele amava. Era um Ford Mustang de 1968. Ele tinha reformado e ele amava esse carro. Mas ele era depressivo e acabou por suicidar-se dentro desse carro. Os pais dele ficaram tão chocados com a situação que no sepultamento eles escreveram cartões com fitas amarelas, dizendo: quando você quiser ajuda, entregue esse cartão a alguém pedindo ajuda. E distribuiu para todos que estavam no velório. Essa prática se espalhou rapidamente e muitas pessoas passaram a fazer uso desse cartão com as fitinhas amarelas pedindo ajuda. Essa campanha depois foi se estendendo, passou a ser uma prática mundial nesse mês de setembro, porque isso ocorreu em 10 de setembro. Então, essa prática não é vinculada à religião, né? Tem muitas ONGs que fazem, o CVV faz isso com muito cuidado nessa época, distribui mensagens, anuncia telefones e faz realmente uma campanha muito marcante. As televisões, as mídias escritas e agora as da internet, todas elas participam dessa campanha. E nós não poderíamos ficar de fora. Por isso, a coordenação que cuida dessas tarefas na nossa casa, porque nós temos lá um trabalho dedicado à prevenção do suicídio, temos até um livro lançado que se chama Tutelados de Maria, fez uma programação baseada nos livros de Ivone do Amaral Pereira, que foi uma suicida e que nesta encarnação ela veio como médium psicográfica e determinou a reabilitar a sua vida passada, escrevendo então essas histórias que podem e devem salvar muitas vidas, né? Então é uma trilogia, além de outros livros que ela tem um livro que foi marcante para entendermos a situação do suicida, que é Memórias de um Suicida, mas tem também essa trilogia que conta com muita simplicidade no linguajar 3 encarnações sucessivas de um grupo familiar que foi conduzido a recuperar-se de suicídio que alguns deles cometeram e outras falhas, né? Na semana passada, o Charles, meu amigo, já falou sobre 2 deles, que é Nas Voragens do Pecado, que se passou no século XVI, e O Cavaleiro de Lumières, que se passou no século XVII. E hoje nós vamos tratar do Drama da Bretanha, que se passa no início do século XIX. Então nós estamos vendo que assim as encarnações não são imediatas, né? As pessoas voltam ao plano espiritual, fazem ali os reencontros e programam e aprendem novas lições para vir então preparados para uma vitória, que nem sempre a gente consegue, mas é assim que nós nos programamos, né? Então esse caso do Drama de Bretanha, ele se passa nas costas da Bretanha, que é na França, no início do século XIX. Então, essa família que nós vamos descrever aqui são os mesmos elementos das famílias que já haviam se encarnado nesses 2 livros que já foram descritos. Mas não são todos os componentes. Alguns reencarnam com o propósito de restabelecer-se e outros ficam no mundo espiritual dando assistência, dando suporte para que isso seja bem sucedido, né? Então, no Drama da Bretanha, nós temos alguns personagens aí. Eu não vou contar o livro para vocês, não.
porque eu quero que todos leiam esses livros. Eles são muito fáceis de ler, são fininhos e são muito interessantes. Nesse tempinho que nós temos, eu não teria condições de contar todos os detalhes. Aí ia ficar parecendo uma história assim, muito simples, né? E ela é bem profunda. Então, todos podem adquirir, ou fisicamente, a nossa livraria funciona às quintas e domingos, das 19 às 20 horas, pela janela, né, para cumprir as determinações sanitárias. E quem comprar livros esse mês vai ter um prêmio, um sorteio no dia 3 de outubro, que nós faremos uma live, respondendo a perguntas e a questionamentos que os senhores podem fazer agora, através aí do YouTube, do Facebook. Então, nesse dia haverá um sorteio. Então, quem puder comprar e quiser, né, e já ler, ou pode também baixar pelas mídias aí, não é? Mas eu vou dar, então, algumas pinceladas sobre esse livro. E vou começar falando dos personagens, né? Nós temos aí a principal personagem, que é a Andrea de Guzmán. Essa família, eles são de origem espanhola, tanto é que ela praticamente viveu quase todo o tempo na Espanha. Os pais dela eram espanhóis, mas moravam já na França, né? Tinham essa herdade aí na Bretanha, mas quando da Revolução Francesa houve uma perseguição aos nobres, né? Porque foi uma briga entre republicanos e nobres. Então, antes que chegasse ali era afastado da capital, né? Antes que chegasse ali qualquer depredação, invasão, eles preferiram voltar à Espanha para ter tranquilidade e deixaram ali alguém cuidando da herdade. Então, a Andrea praticamente viveu toda a sua vida na Espanha, porque já elas ficaram lá por 15 anos e era essa a idade dela, mais ou menos. Então, quando eles retornam, ela imaginava que ela iria para Paris, né? Participar de festas, bailes, uma vida social intensa, mas ali era uma área praticamente rural. Então ela, como tinha um temperamento angustiada, avessa às questões religiosas e se sentia rejeitada pelos pais, ela se sentia muito aborrecida com aquela vida. Ela não encontrava graça nenhuma naquela vida, não é? Então ela era uma pessoa arredia, triste, estava sempre pelos arvoredos, não se interessava por estudar, ela não era uma boa aprendiz, não se interessava pelas questões religiosas, e de tanto ficar caminhando pelas regiões, às vezes à noite frias, ela acabou tendo outros problemas de saúde. Ela tinha uma saúde muito débil, né? E ela tinha, então, noites que ela dormia no banco do jardim, e ali pegava friagem, então ela vivia muito doente. E tinha um temperamento difícil, né? Então, ela reencarna com o propósito de mudar uma situação criada naqueles 2 livros anteriores, porque ela é a mesma Ruth Carolina e a mesma Berthe de Sternenburgo. Então, quem já leu ou quem assistiu a palestra passada sabe quem é essa protagonista, né? E quais as cargas emocionais e espirituais que ela trazia. Mas não existe o abandono do pai pelos seus filhos, mesmo que sejam muito pecadores. Então, embora ela tivesse todas essas cargas de débitos para pagar, ela reencarna cercada de algumas pessoas que a amavam muito, como eram os 2 irmãos gêmeos, o Arthur e o Alexis, que anteriormente o Arthur fora Luís de Narbonne e o Henri de Lumières. Então ele tinha uma profunda paixão por ela, ele tinha um temperamento também que trazia as marcas do suicida, né? Porque como Henri de Lumières ele se suicidou, e trazia também aquela angústia, aquela tristeza imensa, e era muito interessado pelo militarismo. Eu quero fazer aqui uma observação, que existe uma diferença entre você ser assassinado e você se suicidar. Porque quando você é assassinado, você não traz marcas no seu perispírito. Quem vai ficar com o problema é o assassino. Então, por exemplo, o Luís de Narbonne, ele foi emparedado vivo. Isso não seria problema para uma próxima reencarnação para ele, né? O problema seria da Ruth e da Catarina de Médicis. Mas ele matou pessoas, né, na famosa noite de São Bartolomeu, que foi uma matança realmente incrível, né, inacreditável, de todos os protestantes que ali estavam.
Então, essa carga ele vai trazer. Então, o Luís de Narbonne, Cavaleiro de Números, estava agora na pele, no corpo do Arthur Devereux, que era primo da Andréa de Guzmán, e irmão gêmeo do Alexis, que ao contrário dele tinha um temperamento agradável, fora ele o príncipe Frederico de G e o Luís de Starnemburgo, né? Então ele tinha um temperamento principesco mesmo, ele era muito agradável, muito cioso, dedicado às causas religiosas. Ele inclusive pretendia ser religioso nessa encarnação, ele tinha ideias de fazer a carreira no sacerdócio, só que a programação feita pela família foi outra, né? O pai da Andréa achou que ela deveria se casar para então ter um apoio, né? Visto que os constantes ataques dela, os constantes problemas de saúde dela precisavam, né, de alguém que cuidasse dela, e achou que o Arthur, como já tinha problemas, também ele tinha ataques epiléticos, também ele tinha manifestações de pouca saúde, não faria, né, uma situação muito agradável para isso. Então ficou estabelecido um noivado entre o Alexis e a Andréa, para a grande mágoa do Arthur, que se sentia muito apaixonado por ela, e ela de certa forma retribuía, porque como eram espíritos já conhecidos dela e com quem ela tinha tido convivência matrimonial, havia uma atração entre eles ali que ela não sabia muito bem definir, mas circulava entre eles ali aquela situação de carinho e de afeto. Além desses dois personagens que eram ali no mesmo ambiente dela, nós temos também o Vitor, que é o irmão mais velho dela, que era uma pessoa altamente espiritualizada. Ela quase não tinha convivido com ele, embora o amasse muito, porque assim que eles chegaram ali, ele era médico e foi para o Egito especializar-se em outras formas de tratamento, né? E ali ele conhece as doutrinas espiritualistas e volta já com outro conhecimento, exatamente uma providência divina para auxiliá-la. Quando ele volta e encontra ela já numa situação de obsessão, né, ele resolve então tomar para si os cuidados dela. E além desses personagens também tem o Marcos de Villiers, que era um rapaz muito atraente, muito sedutor, e que viera da América para essa região também, porque ele também tinha ali uma fazenda, né, uma herdade, e vai visitá-los para conhecê-los e se apaixona por ela. E começa então a ter um assédio sobre ela. E ela, embora amasse o noivo e gostasse da ideia do casamento, deixou-se envolver por essa sedução. Levianamente, ela cede ao galanteio dele, e aí vai se formando então uma situação de difícil convivência entre eles todos ali, porque acaba gerando uma tragédia, né? Bom, o que nós podemos falar agora da história em si, já que nós falamos dos personagens? Sim, ainda faltou eu falar de quem era esse algoz, né? Porque no começo do livro ela começa a reclamar da seguinte forma: ele, meu Deus, sempre ele, o meu algoz, que em sonhos e em vigília não me permite um só dia de verdadeira satisfação. Essa é a queixa dela, que está nesse livro, Dramas da Bretanha. E aí, quem é esse algoz? Esse algoz é exatamente o Arnaud de Númières, o pai do Henri, que é agora o Arthur. Quando ela reencarna, ele imagina, né, ele fica no mundo espiritual, e imagina que o reencontro deles ia gerar de novo uma união entre ela e o Arthur, que era o seu filho amado. Ele é o Monsenhor de B também, no outro livro, e que na encarnação do Cavaleiro de Númières é levado ao suicídio por uma traição dela. Então, ele imagina que ela ia se redimir agora dessa situação, casando-se novamente com ele e o respeitando. Só que quando é
Primeiro ele vai atormentando ela para que ela não esqueça que ele está ali de olho, né? À espreita. E depois, quando é marcado o casamento, ele então fica muito contrariado porque ele vê que, mais uma vez, o filho dele vai ser preterido. E ele fica esperando que ela tome uma atitude, que ela faça uma outra escolha ou coisa assim. Mas isso não está se mostrando, né? Ela continua ali com carinho com o Arthur, mas sem outras pretensões. E ele então reforça o seu assédio. Mas aí a pergunta é a seguinte: o que acontece quando há uma obsessão assim? A pessoa está desprotegida? Ela não é culpada? Afinal, está sofrendo uma obsessão? Será que é assim mesmo? Será que Deus, de repente, permitiria que uma pessoa sofresse um assédio espiritual sem que houvesse um recurso? Nós vamos ver nesse livro aí que há recursos sim. E nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas provas ou expiação, e como tal aceita. Então, quando eu reencarno, eu sei que eu vou estar sujeita a algumas influências pelo passado que eu trago, pelo mal que eu já fiz ou pela falta de cuidado em corrigir esse mal. Então eu vou estar no campo propício a essas influenciações, mas eu não estou abandonada. Eu tenho que aceitar essa situação e procurar um meio de evitá-las. Qual o meio que foi sugerido para ela, por exemplo? O irmão dela, o Vitor, quando vê a situação, que ele chega ali, vê um dos primeiros ataques dela, né, que ela gritava e se contorcia e ninguém conseguia segurá-la, e a mãe já ficava irritada porque ficava com vergonha, e ela faz esse acontecimento exatamente no dia do noivado, né, com muitos parentes na casa, com famílias nobres de várias partes ali da França e de outros países até. A mãe fica contrariada, fica morta de vergonha e se retira. E então o Vitor a leva para um aposento e ali, através da própria mediunidade dela, ele conversa com o obsessor, que era o Arnaud de Numiers. Então ele conversa e o Arnaud conta para ele o porquê daquela perseguição. Ele não contraria o espírito, não diz que ele está errado, que ele tem que se reformar, que ele tem que perdoar, essas conversas assim que não convencem um espírito contrariado e com maldade. O que ele faz? Ele reconhece que ele tem razão e propõe para ele uma trégua de 2 anos sobre a influenciação que ele ia exercer. Ele se compromete nesses 2 anos a modificar o caráter, o comportamento daquela menina que era irmã dele, a Andréa de Guzmán. Então o espírito, um tanto quanto relutante, concorda com isso. Ele daria o prazo de 2 anos sem assediá-la para que então houvesse essa possibilidade de modificação. E o Vitor realmente se põe a trabalhar. Como ele tinha estudado no Egito, né, as doutrinas espiritualistas, ele volta, faz com ela uma programação de exercícios físicos e mentais e passa a fazer o estudo do Evangelho com ela, com a família e com todas as famílias daqueles que trabalhavam naquelas terras. Então ele reunia ali na casa e fazia a leitura do Evangelho e a pregação. Só que o Alexis, que era dedicado às causas da espiritualidade, ficava embebecido e queria acompanhá-lo para todos os lugares, porque depois da preleção não ficava só na teoria. Ele fazia também a prática em todas as comunidades ali circundantes da herdade deles. Visitava as famílias, via as necessidades, provia as necessidades, instruía. Então o Alexis ficou encantado com isso, mas ela achava aquilo muito entediante, achava muito sem graça, dormia, bocejava, não queria acompanhar. Então muitas vezes as tarefas práticas eram executadas sem a presença dela, para a tristeza do irmão, que via a possibilidade do retorno de um assédio espiritual grave. Por isso a gente quer fazer um parênteses dizendo o seguinte: cada um de nós faz as suas escolhas, né? Ela poderia, portanto, vencer os testemunhos necessários sob o amparo de tão fiéis corações, bastando para isso elevar-se para Deus pelo cumprimento de sagrados e inadiáveis deveres. Então ela tinha ali 3 pessoas que a amavam demais,
que, embora tenham sofrido no passado situações graves, né, como o suicídio, a traição, ainda assim devotavam a ela carinho e compreensão. Então ela poderia, com este amparo, ter vencido essa situação. Então nós somos responsáveis pela atração que nós criamos. Nós podemos atrair boas vibrações, boas intuições, bons fluidos, né, energias para nos sustentar, ou podemos atrair coisas ruins com o nosso pessimismo, com a nossa crítica mordaz, com a nossa reclamação constante. Isso vale para todas as coisas. Quando a gente fala essas coisas, parece que assim é uma situação só em determinados lugares, né? Não, lá no centro eu não posso falar, não posso reclamar. Na escola eu não posso reclamar, mas na rua eu posso, no Facebook eu posso, no Instagram eu posso, né? Não é assim. Isso vale para todos. Não querendo dizer com isso que nós não caiamos nenhum momento em tentação e não façamos alguma coisa errada. Mas o importante é nós reconhecermos que não existe um culpado para as nossas situações. Nós somos os detentores de todas as nossas possibilidades. Então podemos nos associar a quem nós quisermos. Logicamente que dependendo das associações teremos as consequências, mas existe também uma proteção constante. Então os nossos faros, as nossas escolhas são feitas baseadas no aprendizado que nós fizemos no plano espiritual e nas propostas que nós fizemos de correção. Mas se ainda assim tiver difícil, nós podemos pedir ajuda a Jesus para carregar o nosso fardo ou podemos adiar. Deus é misericordioso. Então nós não estamos aqui colocando na cabeça de ninguém que é obrigado a resolver todos os assuntos agora, ou estará perdido, ou estará condenado. Não. Nós estamos incentivando as pessoas e a todos nós a pensar nessa possibilidade de nos associarmos a situações boas, para que possamos assim ser vencedores. Bom, o que aconteceu então? Ela teve aí um estado de obsessão, que foi agravado novamente pela pouca vontade dela de ser domada em seus instintos, né? Então, o obsediado, está no livro Missionários da Luz do André Luiz, no capítulo 18, é o principal curador de si mesmo. E que se ele próprio não exercer a vontade soberana de corrigir as próprias tendências más, a cura tornar-se-á difícil e impossível. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então a obsessão, ela não acaba com o fim da vida, né? A vida de encarnado. A nossa vida é eterna, mas a nossa encarnação é interrompida de tempos em tempos. Então, quando nós temos uma atmosfera de ódio entre dois espíritos, ela não vai se acabar com a morte. Ela vai permanecer também no mundo espiritual. E com um agravante, no mundo espiritual, aquilo que muitas vezes a nossa veste de carne cobre, lá estará totalmente aparente. Então, não haverá mais do que se esconder. Por isso, nós temos que nos perdoar enquanto estamos a caminho, como foi a recomendação do Mestre Jesus, não é? Para que assim nós tenhamos mais chances de recuperação. Bom, mas diante desse quadro que nós vimos, né, a situação da Andréa de Guzmán, noiva do Alexis, mas gravitando ali entre outras sensações, né, de afetividade, surge mais um agravante. Volta para a fazenda vizinha o senhor de Villiers, que nós já falamos dele ali acima, né? Marcos de Villiers, que era um sedutor, uma pessoa alegre, cheia de vida e que ao visitá-los se encanta com ela. Só que ele não se conforma só com o encantamento, ele começa a assediá-la e ela levianamente aceita esse assédio. Quando o irmão dela, o Vitor, descobre que isso está acontecendo, ele chama a atenção tanto dela quanto
vai à casa do Marcos Villiers e faz então um alerta, que ela estava noiva, que ela amava o seu noivo, já tinha declarado isso para ele, porque é isso, essa é a resposta que ela dá, que ela não pretende desmanchar o noivado dela e que pretende sim se casar com Alexis, que estava nessas alturas ausente ali da herdade, porque ele fazia a carreira diplomática, então ele pretendia, né, assim, vivenciar a sua vida familiar. E o Vitro faz até duas propostas, ou que ela se casasse imediatamente, então seguisse com o Alexis para outras cidades, ou que então ela rompesse o noivado com ele, se era do gosto dela, e se casasse com o Marcos de Villiers. Ela falou que de forma nenhuma. Ela não pretendia desmanchar o noivado, porque ela amava o noivo dela, e que aquilo ali era só um passatempo, que a vida ali era muito monótona. Olha a leviandade, né? E quando ele vai falar com o Marcos mostra-se, ao contrário, apaixonado por ela e disposto a se casar. Só que ele é informado de que ela não o ama e que, portanto, não acontecerá esse casamento. Então, que ele sugeria que ele voltasse à América, libertando-se assim dessa paixão. E assim se retira da casa, achando que havia, né, estabelecido ali um acordo. Só que o Marcos de Villiers não desiste desse intento dele e marca novos encontros com ela. E continuam esses encontros, resultando até numa gravidez. E aí as coisas se complicam, né? O Livro dos Espíritos, na pergunta 467, ele fala o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Porque parece aí que havia uma perseguição geral, né? Havia um desencarnado que a perseguia e um encarnado também que a assediava. Quer dizer, a situação aí é complicada ou a pessoa pode se livrar disso? Qual é a resposta que tem lá? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então não existe ninguém inocente. Todas as vezes que nós sofremos assédio espiritual, encarnado ou desencarnado, nós estamos nesta mesma vibração. Nós estamos imbuídos da aceitação desta condição. Então nós temos que mudar o nosso pensamento, o nosso comportamento, o nosso agir, para que essas coisas mudem de figura ou acabem. A gente sempre brinca, né, quando nós fazemos a campanha Alta de Souza, que é um trabalho bom de desobsessão, porque ou o espírito se cansa e vai embora, não quer mais fazer a campanha conosco, ou ele acaba se convencendo de que aquele é bom e muda de comportamento. Então isso serve para todos os nossos trabalhos, para as nossas leituras, para as nossas conversas. Ou a gente muda de conversa e ele acompanha isso, ou ele vai sair-se porque não concorda em continuar aquela conversa, né? Então ela poderia perfeitamente se livrar daquela condição ali, mas não teve muito boa vontade para isso, né? Que mesmo diante do alerta do irmão, mesmo diante das circunstâncias que estavam se tornando perigosas, né? Porque nessas alturas também o Arthur já se sentia muito aborrecido, porque era o irmão dele, né? Ele tinha aberto mão do amor dele, porque era o irmão. Agora mais um outro entrando na história, era muito difícil, né? E o Arthur, nessas alturas, também já estava numa situação de saúde complicada. Ele pretendia a vida militar, como nós falamos. E por isso ele tinha um corpo franzino, consequência do passado suicida. Então ele fazia muitos exercícios para tornar-se uma pessoa forte. E ele tinha um outro problema. Ele tinha medo de altura. Ele se sentia mal, ele desmaiava, porque ele havia sido suicida se atirando de um penhasco. Mas ele achou, depois de um determinado tempo, que ele tinha vencido isso com os exercícios, com as práticas. Então um dia, olhando pela janela, ele viu um gatinho que estava na árvore tentando se equilibrar e a ponto de cair. Então ele resolve salvá-lo. Ele sobe no parapeito da janela e puxa o galho para tentar salvar o gatinho. Só que ele se desequilibra, o galho era fino, e ele cai. E nesta queda,
ele rompe a coluna, ficando então em cadeira de rodas. Ele passou muito tempo acamado, muito tempo sendo tratado pelo Vitor, que era médico, recupera a vida, mas fica em cadeira de rodas. Então essa situação já estava assim, trazendo para ele muitas tristezas, muitas contrariedades, e ainda mais agora sabendo dessa situação criada por um terceiro que entrava na vida deles, magoando a todos. É possível tratar a obsessão? Nesse caso, ela estava aí sob influência espiritual. É possível tratar? O que diz o Missionários da Luz? Se não despertar para as realidades da situação, empunhando armas de resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado pelo processo obsessivo. Então, há aí uma chance muito grande da pessoa, em não querendo de fato se modificar, permanecer nesse processo, né? Então é o que nós estamos vendo. Ela não estava fazendo nada para se livrar disso. Embora o irmão tenha dado aulas de evangelização, tenha feito práticas de auxílio ao próximo, tenha conversado muito com ela, ela não demonstrou nenhum interesse. Ao contrário, foi aliar-se a outras leviandades que poderiam então tornar mais difícil a sua vida, né? O que aconteceu com o Arthur Devreux, quando caiu e ficou então numa cadeira de rodas, tem explicação no livro em muitos livros, mas um deles é esse, Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, que ele fala o seguinte: portador de expressiva capacidade plasmadora, o perispírito registra todas as ações do espírito através de mecanismos sutis da mente, que sobre ele age, estabelecendo os futuros parâmetros de comportamento que serão fixados por automatismos vibratórios nas reencarnações por vindouras. Então, o nosso perispírito grava os acontecimentos da nossa vida, provocados por nós, logicamente. E ali fica. Quando nós vamos à pátria espiritual, eles continuam ali e retornarão conosco para uma encarnação próxima. E aí eu quero de novo fazer uma explicação. Às vezes, né, quando nós entramos no Espiritismo, nós aprendemos a lei de ação e reação, a lei da justiça divina. E aí nós ficamos meio assustados e assim, quase que usando a pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então a gente acha que assim, você fez um erro, imediatamente na próxima encarnação você vai vir para pagar aquele erro. Se você não reformou nessa, não é bem assim. Porque Deus não é carrasco, Ele é Pai. O que acontece conosco quando nós desencarnamos com problemas a resolver? Se nós reencarnássemos novamente com os mesmos pensamentos, com as mesmas situações, nós cometeríamos o erro de novo. Então nós permanecemos no plano espiritual, fazemos cursos, nos informamos, nos reformamos e então reencarnamos, possivelmente na próxima, uma situação muito boa. Então um suicida como ele, que se atirou de um penhasco, não foi na próxima encarnação, veja que passou um século aí, que ele veio com problemas. Ele deve ter reencarnado numa encarnação onde ele estava numa família que o amava, teve boas condições de aprendizado e se preparou física e moralmente para enfrentar os problemas. A gente só reencarna com uma expiação quando está preparado para vencê-la, porque a meta é que nós nos recuperemos e não que nós caiamos de novo. Então todos esses espíritos que aí estavam, André de Guzmán, o Alexis, o Arthur, o Marcos, todos eles estavam preparados para vencer. Havia uma trama aí, mas havia muita proteção espiritual para ser resolvida. Tanto é que tinha as inspirações. Faltou apenas o ouvido de ouvir para então atender. Então, quando ele vem agora nessa condição de deficiente, ele estava preparado para essa prova, né? Então, o perispírito dele trazia plasmado
essa situação que agora ele teria que resolver. Tem muitos livros que contam isso. Tem o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, que conta 3 encarnações seguidas do Júlio, né, que havia se suicidado bebendo corrosivo. Então conta como é que ele participou dessas 3 encarnações. E também o Arthur aqui, ele vai ter uma vida curta, porque ele só vai viver o número de anos que faltava para ele completar aquela encarnação. Porque veja a problemática do suicídio qual é. Nós, quando nascemos, nós pegamos uma quantidade de fluido vital para viver uma determinada experiência de 50, de 70, de 90 anos. Esse fluido vital é parte do fluido cósmico universal que emana de Deus. Então, quando nós rompemos a nossa vida antes do momento programado, nós teremos esse fluido em mãos que não está vencido e que vai ter que ser gasto. Por isso o grande sofrimento do suicida, né? Então, muitas vezes ele volta numa encarnação apenas para complementar aquele período que ele não usou esse fluido. Era o caso do Arthur, que vai viver só 25 anos, né? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis, no capítulo A Morte, ele fala o seguinte: quanto aos suicidas, a perturbação em que a morte os imerge é profunda, penosa e dolorosa. A angústia os agrilhoa e segue até a sua encarnação ulterior. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado que se transmitirá ao organismo carnal pelo renascimento. A maior parte deles volta enfermo à terra, estando no suicida, em toda a sua força, a vida, o ato brutal que a despedaça produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. Então era o caso que a gente estava vendo aí do Arthur, né, com a reencarnação a que ele se propusera. E que agora, né, passava por essas dificuldades de arcar, né, com a deficiência, com o amor não correspondido, então com todas essas situações que poderiam ser aliviadas. Mas o que aconteceu com toda essa trama que estava se mostrando aí? A Andréia não se conformou em desmanchar o noivado, não quis se casar com Marcos de Villiers e optou por matar-se, que foi a proposta que ela disse que faria se ela fosse obrigada a desmanchar o noivado. E aí, muito amargurada, porque viu-se grávida, ela propõe ao noivo, pede a ele desculpas, diz que o amava e propõe a ele que ambos se suicidassem. E o Alexis, embora chocado com tudo o que tinha acontecido, mas muito comovido pela dor que ela mostrava, concordou. Então ela pegou o veneno, e ele também, mas havia uma proposta, né, de morte, não por esse veneno, mas por outras formas. Ela havia marcado com ele que ambos se matariam. Só que ele vai então, após a saída dela, para o jardim onde eles costumavam se encontrar, e como ele era feito à religiosidade, ele começa ali a pensar no ato e começa a fazer uma prece sincera. E aí então ele se vê em desdobramento e se encontra com a mãe, que o alerta para não cometer esse ato, que o alerta para ter paciência, ter a capacidade de entendimento e que as coisas se resolveriam. Então ele acorda decidido a não tomar essa atitude. Ela, ao contrário, segue com a ideia do suicídio e se arroja ao mar. E aí ela comete o suicídio e ainda mata a criança que está no ventre. Então foi uma tragédia naquela família, todos se sentem muito angustiados, a mãe se acama e não levanta mais, o Arthur fica muito mais doente, né, diante do quadro, o Alexis fica inconformado, o Vitor fica tremendamente chocado por não ter conseguido, né, tirá-la dessa situação, mas é quem toma todas as providências. Bom, disso aí resultou que a família
volta para a Espanha, não acha mais como ficar ali, né, ouvindo as ondas do mar, onde ela havia perecido. E lá dura mais algum tempo os patriarcas, né, mas depois desencarnam. Alexis vai para o convento franciscano, vai para o mosteiro, ele se ordena franciscano, o Arthur o acompanha, eles vão morar no mosteiro e acaba se envolvendo também na religiosidade. Há uma conversão aí do Arthur. E ali, ao morrer, ele já está totalmente modificado, né? Já está com o evangelho nas mãos, estudando. E o Alexis, então, continua a vida ali no mosteiro, né? Ele vai ser um monge franciscano e vai executar, então, as tarefas que ele sempre imaginou de evangelização e ajuda aos necessitados. O Vítor volta para o Egito e ali também vai se dedicar aos necessitados, e ambos fazem isso sempre impresso pela Andréia, sempre pensando na solução para a situação dela. E o Marcos reconhece o tremendo erro cometido, né, ao assediar e chegar a esse ponto de ela preferir a morte a ter o filho dele. E nesse caso ele também volta à América e não tem um dia na vida dele que ele deixe de fazer prece por ela. Se casa, forma uma família, se converte ao presbiterianismo, né, à reforma protestante, e tem uma filha que ele põe o nome de Andréia, e todos os dias ele faz prece para ela. E passa a se dedicar também a auxiliar o próximo no que ele se redime ainda nesta vida do ato cometido. O que resultou disso tudo, dessa tragédia toda? Um grande ensinamento para nós, né? Porque houve um despertamento desses espíritos, né? O amor é terapia eficaz para vários distúrbios de comportamento, desde que o paciente se resolva pelo ato de ser aquele que ama, devolvendo à vida a grandiosa bênção da existência que pode tornar edificante e felicitadora. Isso está no livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ora, nós temos aí um drama, que foi esse drama da Bretanha, que resultou na recuperação de vários espíritos que estavam envolvidos nessa trama e que certamente, mais preparados, irão novamente compor uma família e auxiliar grandemente essa menina, né, a Andréia, que não foi capaz de vencer mais uma vez esse drama, né, de vivência na Terra. Haverá continuidade dessa história, então não perco a semana que vem, porque nós viremos o desenrolar dessa história, né? Ela reencarna, sim, e nós estamos tratando das vidas exatamente da médium que psicografa esses livros, né? Essas vidas são as vidas da Ivone do Amaral Pereira. Então ela está descrevendo aí exatamente o que aconteceu com ela. Então nós teremos uma palestra falando como foi agora a vida dela, recuperando esse passado. E para nós fica essa ideia de que nós não podemos abrir mão de auxiliarmos uns aos outros. Então, nesses tempos de pandemia, onde tantas pessoas se manifestam angustiadas, se manifestam com desânimo, com depressão, não fechemos os nossos olhos, não deixemos passar essa oportunidade de estender a mão, de ser solidários e de auxiliar. E se não tivermos em condições, vamos estender aquele bilhetinho amarelo, né, para quem possa auxiliar. Era o recado que eu tinha para essa noite. Peço que todos que não viram a palestra anterior possam acessá-la aí no nosso canal. Inscrevam-se no nosso canal, deem o like e nos encontrem, né? Toda semana nós temos uma programação muito legal para que a gente possa se espiritualizar cada vez mais. Foi muito bom estar com vocês. Tenham todos as bênçãos de Jesus e que nós nos sintamos todos agraciados pelo amor que dele emana sobre nós. Graças a Deus. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem
sempre dentro do meu coração.